Fala galera, beleza? Aqui fala o Ed e bom, nesse vídeo aqui eu vou estar desenhando o influenciador Tucas, que pra quem não conhece é um influenciador muito bacana da área de games. E bom, eu já conheço o Tucas há um bom tempo, desde quando ele tinha uns 20 mil inscritos mais ou menos. E essa não é a primeira arte que eu faço dele, na verdade já fiz essas outras que você tá vendo agora na tela. Mas dessa vez eu fiz essa arte pra estrear essa série que eu tô inaugurando aqui no canal, de desenhando influenciadores que me seguem. E como o próprio nome diz, o Tucas me segue, então eu desenhei ele. E sim, eu já tô esquematizando vídeos novos com outros influenciadores que me seguem, mas eu escolhi o Tucas pra começar essa série porque é um youtuber que eu gosto muito, cara. Até porque, como eu disse, eu já acompanho o canal dele há uns bons anos, e eu gosto bastante do conteúdo. Ele sempre fez vídeos bem editados, bem roteirizados, que são inclusive uma ótima fonte de inspiração. E bom, naquele primeiro desenho que eu fiz do Tucas, que eu acabei de mostrar pra vocês aí, na época eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, mostrei a ideia do desenho e perguntei na cara dura se ele podia mandar foto de referência. E ele mandou. Isso foi muito louco, porque depois desse momento eu comecei a admirar mais o cara ainda. Tipo, ele respondeu um aleatório da internet, pedindo fotos. Ô Tucas, faz isso mais não. Mas brincadeiras à parte, o Tucas sempre me tratou muito bem e trata até hoje. De vez em quando a gente ainda troca mensagens e ele sempre me trata da melhor forma possível. E essa é uma das razões para eu ter escolhido ele para ser a primeira pessoa que eu desenhei aqui para essa série. Mas bom, falando sobre o desenho, como vocês podem ver no processo, eu comecei pegando referências, principalmente de cenário. A minha ideia inicial era colocar ele em um cenário de Dino Crisis, que faz total sentido. Mas eu acabei pensando melhor e mudei de ideia. Por quê? Como dois dos outros desenhos que eu fiz do Tucas, eu queria uma historinha pra esse. E basicamente a historinha que se segue desde os outros desenhos é que o Tucas e o Dino são amigos que saem pra batalhar juntos. Mas nesse em específico eu queria fazer uma coisa diferente. Como se eles já estivessem cansados de batalhar tanto e agora quisessem só descansar um pouco. Então agora o Tucas e o Dino estão dentro de casa, só descansando, jogando videogame e deixando essa guerra toda pra lá. E pra esse contexto, faz muito mais sentido se eles estiverem em uma casa tranquila e aconchegante do que em um cenário futurista e de laboratório do Dino Crisis. Outra coisa que eu também queria nesse desenho é tentar aperfeiçoar um pouco mais as minhas técnicas, já que os outros desenhos que eu fiz deles já fazem alguns anos. E nesse meio tempo eu já aprendi bastante coisa, seja perspectiva, pintura, desenho e por aí vai. Então eu queria principalmente fazer uma cena crível, com uma perspectiva interessante, e principalmente fazer o Tucas parecer o Tucas, que foi uma coisa que, na minha opinião, eu não consegui fazer muito bem nos outros. E acredita em mim, isso é bem complicado. Mas aí, me fala aí nos comentários se você achou que deu certo. E bom, uma coisa muito importante também era colocar personalidade no desenho. Porque não é só um desenho aleatório de um cara barbado que usa roupão. Até porque não deve ter muitos por aí. Mas eu queria que esse cara barbado de roupão com um dinossauro fosse o Tucas, com as coisas que ele gosta, e as coisas que mostram que é o Tucas. Por exemplo, se você olhar no chão ali, vai ter um Dino Crisis. Na televisão, tá a intro do canal do Tucas. E na mão do Tucas, óbvio que tá o Shimas dele, né? Sem contar outros detalhes que eu coloquei, por exemplo, o roupão ser de dinossauro, ter uma TV de tubo, a casa tender um pouquinho mais para as casas dos anos 80, porque são esses detalhes que realmente dão vida ao desenho. E bom, falando sobre quanto tempo eu levei para fazer esse desenho. Eu não sei exatamente em horas, mas eu levei vários dias para fazer ele. Porque eu ia e voltava em algumas decisões, e também dava umas pausas para ver se o que eu tô fazendo realmente tá bom, ou se é só a minha visão que tá acostumada àquilo. E isso é muito importante. Quando você terminar uma arte, não pega ela e já vai postar direto no Instagram. Deixa ela lá algumas horas e depois volta para ver ela com um olhar diferente. Porque pode ser que você acaba percebendo coisas que você não tinha visto antes, mas estava na sua cara. Por exemplo, nesse desenho, quando eu terminei ele e achei que estava completamente pronto, eu voltei depois de um dia e percebi que ele estava muito escuro. E aí, a única coisa que eu precisei fazer foi mexer nas tonalidades dele. Deixar algumas coisas mais claras, outras um pouquinho mais saturadas, para no final ficar desse jeito aí que vocês vão ver no final do vídeo. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal. Sério, é só um clique que você dá, e já me ajuda muito. Eu dei uma sumida aqui do YouTube, como vocês podem ver, mas agora eu tô planejando voltar com tudo. Então, se você não quiser perder outros vídeos, que pode ser inclusive desenhando você, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like aí.
porque isso mostra pro YouTube que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e mostra ele para ainda mais pessoas. E bom, eu disse que no próximo vídeo pode ser você, porque essa série é desenhando pessoas que me seguem. E eu tô desenhando o Tucas porque ele me segue lá no Instagram. Mas eu não vou pegar só pessoas que me seguem no Instagram para fazer os desenhos. Pode ser seguidores do Instagram, YouTube, Twitter e por aí vai. E uma dessas pessoas pode ser você. Mas bom, voltando ao desenho. Como eu disse anteriormente, eu tentei aprimorar várias técnicas que eu fui aprendendo com o tempo nesse desenho aqui. Como, por exemplo, perspectiva, desenho, qualidade de linha, pintura, luz e sombra, anatomia, que são coisas importantíssimas e que eu já tentava aplicar nos outros desenhos, mas não saía do jeito que eu queria. Inclusive, se vocês tiverem interesse nesse tipo de vídeo, eu posso fazer vídeos ensinando isso aqui no canal. Porque não, eu não sou o melhor artista do mundo, mas eu sei algumas coisas que eu tenho certeza que pode sim ajudar você. Mas bom, a gente tá chegando aqui no final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se por acaso você chegou até aqui e não conhece o Tucas, pelo amor de Deus, vai lá no canal dele que eu vou deixar o link aqui na descrição. E fiquem aí com o resultado final. E aí, na sua opinião, eu consegui representar bem quem é o Tucas e o que é o canal Nerd Crônico? Deixe seu comentário aí embaixo com a sua opinião e com ideias de vídeos que você acha interessante para eu postar aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e não esquece de se inscrever e me seguir nas redes sociais, porque quanto mais lugar você me seguir, mais a chance de ser você no próximo vídeo. E tchau! Ah, e um recadinho especial para quem estiver assistindo até aqui. Caso você queira que eu faça um desenho personalizado para você, me chama lá na DM do Instagram, porque no momento eu tô com as comissões abertas. O link do meu Instagram e das outras redes sociais está aí na descrição do vídeo. Mas então é isso. Valeu!